a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Com a certeza, Senhor Jesus, que o Senhor está presente neste lugar. O Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal. Que o Senhor é aquele que tem, Senhor Jesus, rodeado as nossas vidas, nos protegido. É o Deus que tem cuidado das nossas causas, aquelas que nós sabemos, aquelas que nós não sabemos. Senhor Jesus, nessa noite viemos aqui para te adorar, louvar o teu santo nome, engrandecer a ti, Senhor Jesus, que é o único que precisa ser exaltado. Deus, na tua presença, Senhor Jesus, reverenciamos a tua presença neste lugar. Que nós venhamos, Senhor Jesus, fazer a tua vontade aqui. Que o nosso louvor alcance, Senhor Jesus, vidas que rodeiam esta igreja, Senhor Jesus, vizinhos da esquerda, da direita. Que nós possamos, Senhor Jesus, entender o teu querer nas nossas vidas, entender o teu trabalhar neste lugar. Abençoa as vidas que já chegaram aqui, abençoa as vidas que estão a caminho, abençoa também aqueles que estão desanimados, Senhor Jesus, que não têm, Senhor Jesus, tido forças para te buscar, para estar na tua presença. Visita, Senhor Jesus, os enfermos, aqueles que estão abatidos, cada um com as causas, Senhor Jesus. Visita aqueles que têm
eu passo oportunidade para a irmã Laodiceia trazer os louvores da harpa, amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. 170. O Espírito Santo. Salvou, com seus
Glória a Deus. Aleluia,
Paz do Senhor, meus irmãos. Quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo à distância. Aí a nossa querida missionária Vilma, e esposa do pastor Carneiro, nosso presidente da UFOL, e muitos outros irmãos que estão já nos assistindo. Vamos dar boas-vindas. Aqueles que estão nos assistindo no celular, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É um prazer ter-vos conosco. Vamos fazer uma pequena leitura aqui. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Nós vamos até o verso 12. E eu quero ler o verso e quero que o meu auditório, você que está do seu lado, leia o verso seguinte. Vamos encerrar juntos o 12. O título é O Paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Você. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda lugar uma palavra e anunciavam a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo lugar, acharam ele que havia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas e arrolavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo o homem e seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Todos. E levantando-se, tomando logo o leito, saíram em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca há ouvido. Pode sentar, irmão. Aqui nós recebemos um conselho. Eu quero pontuar apenas os conselhos. Era um necessitado que era o paralítico, e nós vamos ver que 4 pessoas, digo 4, sentiram a dor do paralítico. O que o paralítico faz? Fica dependendo dos outros. E eu quero dizer para vocês que o mundo sem Cristo é como esse homem paralítico. Precisa de alguém que o leve até Jesus. Será que nós podemos fazer isso? Levar as pessoas até Jesus? Podemos, não é verdade? Porque nós não temos, não é isso? Um dia você teve um encontro com Jesus e Jesus fez maravilhas na tua vida. As pessoas ao teu redor não sabem disso. Lá em 1 Coríntios 4, Paulo disse: o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Deixa eu ver se eu tenho o endereço certo. Eu disse 2 Coríntios, 1 Coríntios 4, né? Mas eu acho que é 2 Coríntios 4. Eu não gosto do endereço errado, não, senão as pessoas não chegam lá. 2 4 diz, não é? Ó, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho
da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você dizer para uma pessoa, não, crente, que Jesus salva, que Jesus faz maravilha, é como mostrar as belezas da criação para o céu. Você está vendo o céu azul? Ele disse, não. Ele vai dizer isso, né? Você está vendo a mata verdejante, que coisa linda. Ele vai dizer, não estou vendo nada disso. Mas por que ele não viu? Porque ele é cego. Pois entenda que as pessoas que ainda não têm Cristo são como um cego que não enxerga. E como é que você vai despertar isso neles? A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Abre a palavra, mas sobretudo conta a tua experiência que você tem com Deus. A maior aula de homilética que nós temos está na cura, na expulsão dos demônios que estava lá no endemoniado gadareno. Ele tinha, segundo alguém diz, 6.000 demônios no corpo dele. Porque quando Jesus perguntou como é que é o teu nome, somos muito, né? Era uma legião que ele tinha dentro dele, uma legião de soldados romanos, tem 6.000 soldados, então tinha 6.000 demônios, tanto isso que ele pediu para entrar nos porcos, tinha 2.000 porcos. Eu calculo que em cada porco entrou 3 demônios. Só que o porco, quando se viu com aqueles demônios, ele prefiro a morte, mergulhou, morreu afogado. Mas os homens não mergulham, os demônios estão na vida deles, cegando eles, não fazendo eles enxergar. Essa é a verdade, e nós temos boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas de salvação. O libertador já veio, deu a vida dele e nos disse, vai, todo mundo prega o evangelho a toda a criatura. Então esses 4 homens aqui, viu aquele aleijado, viu Jesus trabalhando, pegou aquele aleijado e levou para casa que Jesus estava, mas aonde Jesus está, o acesso fica quase impossível. Muita gente estava ali pedindo dele entrar, mas eles não desistiram. Às vezes você quer trazer alguém a Cristo e vem muitos impedimentos, coisas erradas que alguém fez, eu não quero ser crente por isso, por aquilo, é como se fosse a multidão. Outras vezes tem outras dificuldades, então eles subiram, não dá como entrar, eles não desistiram. Eu vou me lembrar da minha conversão de 1962, no mês de julho. Eu tinha um moço que bateu no meu peito e disse, Gênesis, você precisa de Jesus. Sabe o que eu disse para ele? Eu preciso. Você que precisa, vai-te embora. Mas ele não desistiu, marcou um culto na minha casa e eu perguntei que hora vai acabar esse culto. Olha só, eu queria saber que hora o culto ia acabar. Aí disse 9 horas, mais ou menos, eu cheguei 9h30 em casa. Mas eu fiz um culto, etc e tal. E eu inventei uma opção de mentira, já contei essa opção de vez, vou continuar contando. Irmãos, o que acontece? Ele bateu no meu peito e disse, sábado tem uma vigília, eu vou te levar para a vigília. E eu falei, o que vocês fazem na vigília? A gente ora, canta, né, rapaz? Eu faço vigília, mas não oro nem canto. Era outros lugares que eu ia. Mas eu falei, para eu me livrar dessa perturbação desse crente, eu vou com ele. Aí eu fui. Não vou contar os detalhes daí, eu quero chegar lá. Passei uma noite lá, e a palavra, e os louvores, me lembro como se fosse hoje. No outro dia de manhã, eu era outra criatura. Porque quando Deus trabalha numa vida, ela nasce de novo. E o meu nascimento aconteceu da noite para o dia. Levantei de manhã, fui para a igreja em 1962. Hoje eu estava viajando no ônibus, que eu fui lá botar uma correspondência, deu um lugar assim, aí deu 2 lugares, eu e o senhor, para vocês terem uma pequena ideia, tem 74, 78. Aí eu olhei para ele, rapaz, nós temos mais de 15 anos, vamos sentar. Aí ele sentou no cantinho, eu sentei do lado dele, e eu falei para ele, o senhor é mais velho, o senhor não precisa me chamar de senhor não, rapaz. Eu tenho 78, você tem 74, tal. Eu olhei para ele e falei, você já deixou Jesus entrar na tua vida? Ah, minha esposa começou a falar do Espírito, e você? E aí ele ouviu a palavra de Deus. Que é a nossa missão, irmãos. Aonde você estiver,
Eu fui ser atendido por uma médica outro dia, ela quis saber do meu estado, contente, e eu testemunho para ela como é que Jesus entrou na minha vida e me curou. E nós temos que falar desse Deus, das experiências que nós temos com Ele, porque Jesus Cristo, lá em Hebreus 13:8, vamos ver junto? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então este homem, esses 4 homens, carregaram aquele necessitado, não podia entrar pela porta, subir no teto, o teto da pedra, eles abriram um buraco e desceram o homem até onde Jesus estava. Vocês estão vendo? Forçaram-nos a entrar. Pois aquele homem fez. Você já falou para o seu amigo, para o seu colega de escola, que Jesus é maravilhoso? Não, eu nem falo, porque senão eles vão saber que eu sou crente. Não tenha vergonha de ser crente. Isso é um privilégio. Conhecer Jesus, começar a caminhar com Jesus, é um privilégio do ser humano. Porque o homem pode ganhar o mundo inteiro e depois morre e vai para o inferno. E o que eu disse para aquele senhor do meu lado foi isso: rapaz, você está com 74, eu com 78, daqui a pouco nós vamos morrer para a eternidade. Se você entrar sem Jesus, se você entrar sem Jesus, eu vou para o inferno. Você quer ir para o inferno? Eu disse: não concordo. Abraça a Jesus. Quando eu sou obrigado pelos conselhos, eu disse: não tem lugar. Diz que há um tempo para cada coisa, está lá no livro de Hebreus. Você já viu? Pregar o Evangelho, como é que é? Pregar o Evangelho é tempo e fora de tempo. Não tem essa história. Aqui não é lugar. Você vai falar de Jesus aqui, eu vou parar por aqui, meu irmão, porque eu quando começo a falar, não paro mais. Mas vamos ver aqui essa história. Esse homem foi. Existem aquelas pessoas que são os críticos da igreja. Está sempre criticando o pregador que falta isso, a cantora que falta aquilo. Aí você procura mesmo assim você. O que você está fazendo para isso? Não, eu não tenho tempo, mas olha, eu estou vendo muita coisa errada. E você, por que não faz o céu? Porque às vezes a gente critica o pregador, critica o cantor, aí você diz assim: por que você não se unge, não busca de Deus, para quando a igreja tiver assim, um pregador fraco, um cantor fraco, você vai lá e adora Deus, e Deus desce, você vê a tua paz. Não adianta você criticar quem não tem, se você também não tem habilidade. Mas esses 4 levaram, e aquele moço chegou, e a primeira palavra que ele ouviu de Jesus foi: queridos, perdoados estão os seus pecados. Aí o Espírito falou assim: que o Senhor está dizendo para você? Quem pode perdoar o pecado senão Deus? Mas era Deus que estava ali, Criador do céu, da terra e do ser humano. Ele estava ali, mas eles não conheceram Ele. Que pena. E Ele olhou e disse: vocês estão razoando no pensamento de vocês, que é mais fácil dizer: perdoa são os seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. E eles ficaram ouvindo. Ele vai mostrar a vocês que o Filho tem poder para perdoar o pecado. Olhou para isso: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que aconteceu? Ele levantou, tomou a cama e foi para a casa dele. E se aqueles homens que estavam ali não aceitaram Jesus, estão até hoje no inferno, ruindo, se é que eles têm alguma coisa para comer lá, e lembrando que eles perderam a grande oportunidade. Deus abençoe. Não vou. A União Feminina está com oportunidade, talvez.
Deus
continua a falar. Aliás, me permito até ir mais além. Ele nunca para de falar. É a gente que às vezes não está conseguindo ouvir. Muita coisa às vezes impede, mas Deus fala conosco o tempo todo. É porque Ele ama isso, Ele ama manter o contato conosco. Como é bom quando a gente entende isso e permite que esse contato seja perceptível. Eu quero ler aqui rapidamente o livro de Marcos, capítulo 2. A partir do verso 23, vamos ler esses últimos versos, a partir do 23 até o final do capítulo 2. Isso aqui eu não vou levantar bem para enxergar, já que ele está fácil. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês? Por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disse: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade, teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até o sábado é Senhor. Glória a Deus. Eu sempre que leio textos assim, onde o ser humano coloca a criação acima de Deus, acima de responsabilidade e compromisso, eu me lembro que é porque a mente do ser humano ainda pode estar sob influência de pecado. O que nos tirou de uma posição de domínio para a posição de dominado foi o pecado. Deus, quando criou todas as coisas, encerrou a criação criando o homem. E nisso Ele colocou: vocês vão dominar sobre tudo. Tudo vai estar sujeito a vocês. Vocês vão poder ficar à vontade. Mas, quando o homem pecou, isso mudou. Não por vontade divina, mas é porque é isso que acontece quando a gente desobedece. As coisas saem do seu devido lugar. Aquilo que era para ser não é mais, passa a ser de outra forma, tudo deturpado. Por isso que quando eu e você começamos a demonstrar ser dominado por algo que foi criado por Deus, nada mais é do que a nossa natureza ainda sujeita ao pecado. É por isso que o Senhor nos instrui sempre a viver uma vida de santidade, de vigilância, de transformação, de influência, de graça, de poder, para que você possa sair dessa posição de dominar, aonde aquilo que você precisa, como uma necessidade financeira, física, uma necessidade de alimento, não seja mais algo que vai te dominar e nem predominar sobre você. Porque quando o homem pegou, Deus falou: vocês vão suar para comer. Mas quando Ele criou o homem, Ele criou todas, vocês vão ter tudo fácil na mão. Então, o que Deus quer? E eu queria que você entendesse isso hoje: que tudo volte a ser como era no começo. Por isso que a ordem do Senhor é: busque primeiro o reino e a justiça. E quando Ele fala que todas as coisas precisam acrescentar, Ele está dizendo que cai tudo no seu devido lugar. Vocês vão parar de ser dominados pela necessidade e vão viver a fartura da bênção, da propiciação, de tudo que Deus tem para que você possa usufruir. Essa é a verdadeira visão de prosperidade. Tem gente que está pensando que ser próspero é ter muito. Na verdade, é precisar de um pouco, porque você tem sempre o suficiente. E é isso que o Senhor quer que hoje você entenda. Está apertado, está difícil. Volte à posição do jardim. Deixe Deus ser quem predomine na sua vida. Ele não vai te deixar faltar nada, porque isso foi a forma como Ele criou todas as coisas, para que o homem predominasse sobre elas. Mas isso sobre o senhorio de Deus. Amém? Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos dando oportunidade em nome de Jesus. Amém? Eu vou passar a oportunidade para os valores estarem louvando também. Pode ser, igreja. Amém. Antes de nós, os varões estar louvando, se está orando pelo
uma pessoa que está aqui conosco, se chama César. Gustavo, orando pela Cátia França, ela está pedindo oração, tá? Em favor do José Esteves, está com problema de obra de macumba, está praticamente sem andar. Ela está aqui assistindo o programa, pedindo oração, bem? Vamos estar orando, tá? Pelo José Esteves, bem? Tem as dois nomes, é uma criança chamada Liz, que está no hospital, filha de um amigo meu, e uma irmã em Cristo que mora na Penha, o nome dela é Olga. O diagnóstico dos médicos é câncer, mas o diagnóstico de Deus é Isaías 53. Como nós vivemos por fé, então me ajudem a orar por elas, tá bom? A Liz, que é uma criancinha, e a irmã Olga, com o diagnóstico de câncer. Amém. Está mesmo pelo amor, nós vamos estar clamando pela vida do diácono Washington, evangelista, né? Washington, lá de Mogi Guaçu. Amém. Nos estamos intercedendo pela vida também do nosso amado irmão Washington e família, né? Porque quando a enfermidade ela vem de um parente, um familiar nosso, ataca toda a família, né? Então vamos estar orando por essas vidas, amém? Vamos estar orando agora em nome do Senhor Jesus, amém? E após os varões irão estar adorando o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, por favor, Deus, neste momento, Deus, a tua igreja, Senhor, se encontra, Pai, clamando, Pai, por essas vidas, Pai, que estão aflitas, ó Pai, que eles, Senhor, Pai, o José, Pai, meu Deus, que está esteso, Senhor, que se encontra, Pai, com esse problema, Senhor, Pai, que não está podendo nem andar, Senhor, Pai, mas não há trabalho de macumbaria, Senhor, Pai, que possa, Pai, trabalhar nesse sentido. Senhor, Tu és o Deus dos filhos. Senhor, por favor, entra aqui por Deus, que é o José Esteves. Também, ó Pai, Senhor, Pai, o José, Pai, o evangelho, aleluia, Senhor, ó Pai, meu Deus, o rosto, Senhor, Pai, e você passou, meu Deus, aquele leito ao meu esteja, Pai, com as mãos poderosas, Pai, esteja sobre a vida do teu filho, Senhor, Pai. Deus, ó Pai, Tu és dono da vida e da morte, e aquela vida está nas tuas mãos, Senhor, Pai, e que seja feita a tua vontade, Senhor, Pai. Apresento não só o morto, mas eu apresento também toda a sua família. Jesus, tem misericórdia, estão passando pelo momento, Senhor, Pai, de dor, mas, Senhor, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, venha, Senhor, Pai, sobre aquela família e sobre aquelas vidas, para trazer a paz, para trazer, ó Pai, aleluia, solução, ó Pai, para eles, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento também, ó Pai, aleluia, Senhor, ó Pai, essas vidas com Deus serve, pastor Eduardo, pedindo oração, Senhor, Pai, por aquela vida, Pai, que se encontra, Pai, naquele leito de hospital, Senhor, Pai. Deus, não há enfermidade, não há você não possa curar, Deus. Mas é porque nós queremos um Deus de cura, um Deus que faz a ferida e Ele também sabe. Por isso nós estamos clamando, a tua igreja clamando nesta noite, por essas vidas, Senhor, Pai. Por favor, ó Deus, é uma providência, Pai, sobre cada uma dessas vidas que nós, ó Pai, pedimos, ó Pai. Por favor, ó Pai, nós oramos, ó Pai, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Aleluia. O grupo de varões que não está apresentando louvor, amém.
estamos um pouquinho atrasados, eu vou passar a oportunidade para o pastor Expedito trazer um louvor para tirar as ofertas também. Aleluia! Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mediante a tudo que foi falado aqui, eu quero dizer, cita aqui o capítulo 14 de João, a partir do versículo 1, que diz desta maneira: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, o Senhor Jesus que disse. E ele falou: na casa de meu pai, ele não disse que havia, ele não disse que haverá, ele afirmou: muitas moradas. Se não fosse desse jeito, se não fosse assim, eu mesmo não teria dito. E ele disse: vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi assim que nós cantamos, estamos esperando por Jesus. E eu declaro nessa noite que a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Deus maravilhoso. Deus. para a Mônica trazer os avisos da semana e depois o pastor Ronaldo já está mandando o PPP.
Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Lembrando que amanhã tem o Congresso da Mocidade no Jardim Miriam e também no Jardim Mabel. Miriam mesmo? Miriam, da Mocidade, e domingo nós temos um culto de Santa Ceia às 9 horas da manhã, amém? E após a Santa Ceia o café, então cada um faz um pratinho, amém? Deus nos abençoe. Vamos colocar sobre nossos pés, vamos estar orando pelo nosso pastor Eduardo, que vai ser o mensageiro. Deus já falou, vai continuar falando. Você crê que Deus já falou contigo? Amém. E você crê que Deus ainda vai falar com você? Amém. Graças a Deus, né? Pessoas falam assim, chegou a melhor parte. Não, irmãos. A melhor parte é do início até o final. Eu creio assim. Melhor parte. Irmãos, se você não sentiu a presença do Senhor até agora, aleluia, a melhor parte, desde o início do trabalho nesse curso. Amém? Soberano eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, está teu servo, Pai, pastor Eduardo, Pai, que de bom grado aceitou o convite de estar aqui nesta noite, para trazer uma palavra, Deus, para os teus filhos, Senhor. E eu creio que o Senhor vai usar ele, Pai, mais uma noite, Senhor, que ele venha ser um instrumento na promoção para falar da tua igreja, do teu povo. E nós que somos ouvintes da tua palavra, Senhor, e que tua palavra vai entrar pelos nossos ouvidos e pousar na tábua do nosso coração, Senhor, Pai. E que nós vamos sair daqui alegres, ó Pai, porque o Senhor falou conosco, o Senhor vai continuar falando com a tua igreja, Senhor, Deus, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho, Pai, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Eu fico feliz de ver como que o Espírito Santo trabalha no culto. Porque Jesus falou que quando 2 ou 3 pessoas concordam em uma coisa, está ligado aonde? No céu. O pastor leu a palavra oficial, Evangelho de Marcos. Ele trouxe uma saudação, Evangelho de Marcos. E o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, da outra vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre o reino de Deus. E eu falei para vocês que se eu voltasse, eu pregaria sobre a matemática de Jesus. Quem lembra? Então, e também está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Amém. A sua Bíblia comigo? Capítulo 8. A partir do versículo de número 13, quero agradecer ao Senhor Jesus por esta oportunidade, agradecer aos anciões da casa do Senhor. Eu ouvi esse homem falar, eu ouço ele pregar até meia-noite. Até falei com o pastor, eu falei, pastor, deixa ele pregando, que eu me preocupo de vir para um culto para ser o preleitor. Porque quando você abre a sua boca para falar de Jesus, quem é de Jesus não cansa de ouvir, sim ou não? O Senhor falou assim, o Senhor falou, quando eu começo a falar, eu não paro, eu sou igualzinho do Senhor, porque Jesus falou que a boca fala, que o coração está. O que é tremendo é que tanto no texto dele, quanto no texto dele, foi citado um detalhe que eu vou citar no texto que nós vamos estar lendo aqui. Marcos capítulo 18, capítulo 13, não, capítulo 13, capítulo 8, verso 13, Marcos 8, 13, diz assim: e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Verso 14: eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um. Amém? Repita comigo: Pai, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Pode se aceitar? Os discípulos estavam caminhando com o Verbo que havia encarnado. Nós hoje temos a revelação de que Jesus era Deus, mas eles ainda não. Eles estavam vivendo uma experiência atrás da outra, que eu acredito que seja um processo da caminhada com Cristo. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem por causa das
a gente vem querendo ser abençoado, a gente vem querendo ser curado, vem querendo ser liberto, mas há um outro momento da nossa caminhada com o Senhor que a gente passa a fazer o que o apóstolo Pedro fala lá em 2 Pedro 3,18. Ele diz: antes de tudo, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando os discípulos estavam com Jesus, mesmo Jesus fazendo grandes milagres, eles ainda tinham os seus momentos de dúvida, os seus momentos de preocupação, assim como acontece com muita gente hoje no seio da igreja. E a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para pregar para vocês e para mim, foi citado pelo amado no começo, quando ele citou, quando os fariseus viram Jesus, viram as pessoas descerem no paralítico, e Jesus falou para aquele paralítico: perdoados seus pecados. Jesus diz assim para eles: por que vocês estão arrazoando isso em vossos corações? Então, entenda que nós servimos a um Deus que sabe o que está se passando exatamente nesse momento, dentro do coração de cada uma das pessoas que estão aqui. E a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: por que você está pensando tais coisas? Vamos continuar no texto para você entender. O verso 15 de Marcos 8. Então Jesus lhes ordenou, dizendo: tome cuidado do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. 16. E eles arrazoavam entre si, dizendo: será que é porque nós não temos pão? Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que vocês estão arrazoando, ou seja, pensando, se preocupando em não terem pão? Vocês não consideram, não compreenderam ainda? Tendes o vosso coração endurecido? Jesus está falando isso com aqueles discípulos e está falando isso com alguém aqui hoje. E aí ele vai tentar trazer a memória dos discípulos e tentar trazer a memória de alguém que está aqui hoje. Verso 18. Vocês têm olho e não vê? Têm ouvidos e não ouvem? Vocês não se lembram? Quando eu parti 5 pães entre 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? Responderam-me? Responderam-me? Preste bem atenção na matemática de Jesus. 5.000, 5 pães para 5.000 pessoas, e sobrou quantos cestos cheios de pedaços? 12. E quando parti, verso 20, e quando parti 7 pães entre 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? Responderam-me? Responderam-me? E ele lhes disse: como não entendestes ainda? Se você prestar bem atenção no que está sendo lido aqui, você vai começar a compreender como é que o nosso Deus, que conhece o que se passa nas nossas mentes, trabalha na área da multiplicação. Quando Jesus fez a multiplicação dos 5 pães, foi trazido até ele. Eles não tinham. Um jovem ofereceu 5 pães e 2 peixes. Na situação, os discípulos: mas o que é isso para tantas pessoas? Jesus mandou sentar de 50 e 50. Faz o bolinho aí. Jesus pega aqueles pães, dá graças ao Pai que está nos céus, e depois ele começa a fazer a divisão. 5 pães. E o texto mostra para nós que com esses 5 pães e esses 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. E o texto aqui, para quem não conhece, fica meio que supérfluo: 5.000 pessoas. Só que aqui não estava sendo contado mulheres e crianças. Ou seja, foi muito mais que isso.
se esses 2 peixinhos, sendo agradecidos aos céus pelo pouco, deu para alimentar uma grande multidão, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Agora vem comigo nesse texto para você entender. Olha o verso de número 20. E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês levantaram? E eles responderam: 7. 7 é mais ou menos que 5. 7 é mais ou menos que 5? Eu estou convidando você para você prestar atenção, porque Deus vai tentar te ensinar uma coisa aqui hoje. 7 é mais ou menos que 5. 4.000 é mais ou menos que 5.000. 7 é mais ou menos que 12. Então presta atenção, Jesus está explicando o seguinte: do pouco sendo dividido com muito, sobra muito. Do mais sendo dividido com menos, 4.000, sobra menos. Então o importante não é o quanto que eu tenho, o importante é com quantos eu divido o que eu tenho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você prestou atenção, o texto que nós lemos aqui, volta aqui, no versículo de número 14, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo, senão, quantos pães? Então vamos tentar dentro da matemática de novo. Se com 5 ele alimentou 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e com 7 ele alimentou 4.000 pessoas, quando ele alimentou com 5 a 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, sobrou 12 cestos cheios, ou seja, sobrou mais do que foi oferecido para dividir. Eita Deus tremendo! E como eu conheço essa matemática? Porque eu vivo esse sobrenatural há muitos anos. Porque depois que você passa a servir a Jesus de verdade, irmãos, eu falo para você, o crente fiel é muito difícil ganhar dinheiro honestamente. A gente é o melhor funcionário da empresa, mas aí vem um balde de água fria. Eu contei para vocês o testemunho na primeira vez que eu estava aqui, que eu sou motorista. Eu adoeci, tive um problema na coluna, e eu carregava e descarregava o carro. Vocês lembram quando eu contei o testemunho? Aí fui para o INSS. No INSS hoje, se você, os pedidos que eu digo, se rejeitaram ele, vocês acham que eles iam aposentar ele? Aí eu tomei um pé na rua do INSS. Aí voltei para a empresa, e a empresa falou: não quero mais. Por que isso? Mas Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso. Há 2 sábados atrás eu fui fazer um culto no lar. Como o Senhor falou da importância do testemunho, a gente tem que estar sempre testemunhando grandes coisas fez e faz o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu não ia nem pregar, eu estava naquele dia de crente mimado, sabe? Não vou para o culto não, estou chateado, o INSS me chutou, meu patrão não me quer, está chovendo, vou lá para Itapá pregar no culto de uma casa. Eu vou ligar para o João, vou falar para ele como vou para esse culto. Hoje eu estou fraco, estou triste. Aí a palavra veio para mim lá em 2 Coríntios 12: quando você está fraco, é que você está. Eu falei: nossa Senhora, é para mim então. Aí eu fui, cheguei lá, travado, sentei num sofá, aí não conseguia levantar. Quando eu ia levantar para cantar um louvor, tinha um irmão vir esticar a mão para mim poder levantar. Deus colocou uma criancinha naquele culto de mais ou menos 1 ano e meio, e essa criancinha veio em mim umas 10 vezes nesse culto, e vinha e me abraçava, uma menininha, e eu comecei a me constranger. Eu falei: Senhor, como é que essa família vai entender, meu Deus, que essa criancinha vinha em mim, subia no meu colo, me abraçava, deitava aqui no meu ombro, e eu morrendo de vergonha, e eu não entendia aquele mistério daquela criancinha. Daqui a pouco ela ia lá, pegava uma madeira, voltava, dava uma madeira para mim. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo: bebê chorando, bebê chorando.
eu nunca te deixei faltar e nunca vou te deixar faltar. E aquela criancinha ia voltar e tomei uma madeira na minha mão, e eu, Senhor. Aí daqui a pouco eu sentei de novo, lavei a criancinha de novo. Aí na hora de levantar, eu esticava a mão para o irmão e eu travava. Levantava a mão para o irmão me levantava. Chegou na hora de eu pregar a palavra, eu sentado, ele veio, me levantou de novo, fui, preguei a palavra, com problema na coluna. Preguei sobre o reino de Deus lá, como eu preguei aqui a primeira vez que eu vim. Quando eu terminei de pregar a palavra, veio um senhorzinho, um anciãozinho, assim na minha direção, não falou nenhuma palavra. Ele me deu um abraço e saiu de perto de mim chorando. Lá vem o bebezinho de novo. Aí me deu um brinquedinho. Quando ela foi me dar o brinquedinho, caiu. Aí eu fiz assim. Aí quando eu abaixei, eu falei: eita Jesus! Eu falei: Senhor! Eu falei: meu Pai do céu! Eu falei: Senhor! Cadê o... E aí eu comecei a chorar no culto. O Senhor postou um testemunho. Porque eles pensaram que eu estava brincando com as pessoas me levantando. Não. Eu estava com a coluna travada, estava no diagnóstico, eu tenho ressonância magnética para mostrar. L2, L3, L5, tudo arrebentado. Tanto que a fisioterapeuta falou: Senhor Eduardo, eu vou colocar o Senhor por tempo indeterminado para a gente poder tratar isso. Então eu pensei, vou ficar uns 10 anos no INSS. O INSS foi chutar ele. Então, quando escute isso, por que o Espírito Santo trouxe você aqui? Quando todas as portas se fecharem humanamente para você, Deus irá fazer alguma coisa sobrenatural. O médico não consegue resolver? O INSS é injusto? A sociedade é injusta? Mas Deus é justo. E eu só sei que eu fiquei lá no meu. Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Meu Pai do céu! E abaixei, levantei, e sentei, e levantei, e hoje eu consigo, ó. O Deus Todo-Poderoso me curou. E eu nem pedi para Jesus me curar. Eu estava chorando. O que é mais lindo é que um irmão recebeu uma oportunidade e eu estava todo constrangido com a criancinha. E ele falou: irmãos, certa vez eu estava vendo uma pregação sobre pessoas cheias do Espírito Santo, e o pregador explicou o seguinte: você quer conhecer uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo? Primeiro, as crianças amam estar perto dela. Segundo, os animais gostam de ficar perto dela. E aí eu me lembrei, eu falei: rapaz, todo lugar que eu vou, os cachorros vêm para cima de mim. E essa criancinha, aí eu entendi. Deus está falando para mim: agora não importa a situação que você está vivendo, o importante é você ser cheio do Espírito e pregar a minha palavra. Porque quando nós estamos fracos é que nós somos, quando nós temos pouco é que nós temos. Qual que é o segredo? O que nós fazemos com o pouco que nós temos. E hoje Jesus trouxe gente aqui que só Jesus sabe como é que está a tua situação. E eu quero provar isso para você em mais 2 textos. Primeiro,
Marcos 8. E quando eu vim aqui, eu falei para eles que quando eu voltasse, se eu voltasse, eu ia pregar sobre a matemática de Jesus, e o Espírito Santo me fez lembrar. Aí agora olha o que o texto diz: ordenei uma mulher viúva que te sustente. Quem é que ordenou? Deus. Há uma mulher viúva para sustentar o profeta de Deus. O profeta também passa por dificuldade de vez em quando. O problema é que o profeta come pra caramba. E a gente comeu hoje, nós tivemos uma tarde maravilhosa na casa do pastor Nando. Tomamos um café maravilhoso, pilão com 3 corações, Senhor. Comi um bolo de macaxeira, que glória a Deus. Não é nem glória, é glória. É glória, irmão. Porque eu comi bastante da plena. Senhor, tenha misericórdia da cura, papai. Olha lá no texto. Verso 10. Então se levantou e foi para Serepta. E chegou a perto da porta da cidade, que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou, dizendo: traga-me, peço, num vaso um pouco de água para que eu beba. Parece o vizinho, o hóspede inesperado que chega nas nossas casas, meio-dia 15, meio-dia e meio. Oi? E é justamente naquele dia que você faz a costela. Você sabia que todos nós temos um hóspede indesejado que nos visita quando a gente não quer ser visitado? Você já parou para perceber que quando você faz linguiça e ovo, ele nunca vai? Mas no dia que você decide fazer um contra-filé com gordurinha, no dia que você decide fazer aquela galinha com pirão, no dia que você decide fazer aquele peixinho vermelho, salmão, chega alguém e fala: oi, me dá uma bolinha de água. Eu que saudade de você, meio de 15, nossa. Aí ele já entra assim, ó. Isso é bom. Aquele dia que você decide fazer uma feijoada com jabá. Porque quando você faz aquela língua ensaiada, ninguém. Mas quando você faz com jabá, irmão, chega de gosto. E o pior é que ele chega normalmente acompanhado de mais alguém. Fala dele. Eu estou falando uma história de alguém aqui. Verso 11. E ela trouxe. E ele a chamou e ele disse: primeiro ele pediu água, malandro. Traga-me agora para mim um bocadinho de pão na tua mão. É o hóspede que ele não veio para tomar apenas um copo de água na nossa casa. Ele veio para serrar o ramo mesmo. Se chegou meio-dia 15, meio-dia e meio, não adianta ficar bravo, não adianta chegar. Isso não é hora de visitar. Eu quero que você avise quando você vier, não adianta. O que é legal é que o hóspede não vem para tirar o pouco que você tem. Olha aí, Deus. Escute isso. Se você ler o texto, você vai entender, e eu já entendi isso. Por isso que quando ele chega lá, eu já nem brinco. Já falo: nossa, Deus quer nos abençoar. Oh, hoje eu não quero que Deus abençoe. Eu não fiz janta. Eu fiz só para nós almoçar. Aonde come 2? Aonde come 2? Essa mulher não sabia disso. Quando ele pediu para ela, e tem muita gente que não sabe disso, quando ele pediu para ela alguma coisinha para comer, verso 12: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho. Eu tenho somente um punhadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Observe isso aqui. Apanhei os gravetos e vou preparar para mim e para o meu, para que depois que nós comermos, nós, na cabeça dela, o pouco que ela tinha só dava para ela e para o seu. Agora, se você prestou atenção no texto, quem mandou o profeta ir lá? Então é Deus quem manda. O hóspede desejado. A gente não consegue entender esse mistério, mas lendo as Escrituras eu consigo compreender. Porque não tinha outras pessoas para Deus mandar o profeta ir na casa dela, sim ou não? Sim. Deus podia mandar o profeta na casa de alguma mulher rica, na casa de algum fazendeiro, mas Deus mandou ele justamente na casa de uma pessoa que não precisava perder o pouco que tinha, precisava multiplicar o pouco que tinha. Como ela chegou nesse ponto? Preste bem atenção. Eu já fui assim, miserável, munheca de catimbó, só pensava em mim. Eu era egocêntrico. E uma pessoa
de ajuda. E Deus quis ensinar, e ensinou ela, e ensinou eu, e está ensinando alguém aqui hoje. Porque eu não fiz o esboço. Quem mandou o profeta lá na casa dela? Ele ordenou a esta mulher que se sentasse. Então eu já entendo. Quando o camarada vai lá na minha casa, Deus já ordenou. Eduardo, Márcio, é vocês que tem que dar o hóspede desejado o que ele está pedindo. Mas Senhor, justamente hoje, Senhor, a costela com gordurinha. O Senhor já viu tanto que ele come, Senhor? E ele pega a pimenta. E ele não pega só o molho, ele pega as pimentas. Oh Deus! E aí eu tenho que repor a pimenta porque ele pega bastante. Mas o texto mostra que quando aquela mulher falou isso, verso 13, o profeta disse para ela: não temas, faça conforme a tua palavra. Você tem pouquinho somente para você e para teu filho? Faça este bolo. Mas deste pouco que você tem só para vocês dois, você vai separar para mim. Aqui, ó. Faça primeiro para mim um bolo pequeno e traga-me aqui. Depois você vai fazer para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o dia que o Senhor envie chuva sobre a terra. Como é que eu entendo isso aqui? É uma pessoa que está desempregada, passando por dificuldade, e aí Deus envia alguém forgado lá na sua casa. O profeta não estava entendendo o mistério, mas ele era forgado. Mas Deus sabia disso, e Deus estava mandando aquele folgado lá. Mas ele não estava mandando ele lá para tirar, ele estava mandando ele lá para abençoar, porque Deus não tira, Deus sempre acrescenta. Mas quando é que Deus acrescenta? Ele explicou: você tem pouquinho, mas você não vai se preocupar com você e com seu filho. Do pouquinho que você tem, você vai dividir primeiro comigo. Ou seja, ela tinha pouquinho ou muito? O profeta tinha o quê? A prioridade é dividir com quem não tem o pouco que se tem. Eita, glória a Jesus. Hoje Deus está abrindo entendimento de gente aqui. Tu vai ver só o tanto que vai sobrar na tua vida a partir de hoje. Porque o segredo dessa multiplicação, ele vem só depois da atitude que você vai ter com o que você tem. Vamos voltar lá em Jesus. Jesus multiplicou os 5 pães que não tinha ou os 5 pães que tinha? Depois ele multiplicou os 7 pães que não tinha ou os 7 pães que tinha? Para ele poder multiplicar alguma coisa, primeiro a gente tem que ter. Segundo, a gente tem que agradecer. Terceiro, a gente tem que dividir. Olha só o que diz o texto. Aleluia. E ela, verso 15, ela foi, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa durante muitos dias. Da panela a farinha não, da botija o azeite não, conforme a palavra do Senhor que havia falado pelo ministério de Elias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus multiplicou ou tirou da viúva? Vocês estão comigo? Multiplicou ou tirou? Multiplicou. Quando? Depois que ela dividiu ou antes dela dividir? Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Era isso que Jesus estava falando com os discípulos lá em Marcos capítulo 8. Vocês têm olho e não vê? Acho que é como se Jesus estivesse trazendo algumas pessoas aqui para poder fazer, e eu também, para poder fazer eu e você lembrar o seguinte: tu lembra de quantas crises tu já passou? Por acaso o Deus Todo-Poderoso permitiu que tu passasse
para mim poder terminar essa mensagem, eu fui fazer uma oração, me chamando para orar lá na prefeitura de São Miguel. E eu fui lá. Chegou lá, eu orei pelo prefeito, dei uma cajadada bem dada. Porque eu não estou preocupado em agradar a homens. A Bíblia diz: importa agradar a Deus do que aos homens. Uma vez eu fui pegar lá em São José dos Campos, estava o prefeito da cidade lá, e o povo tudo idolatrando o prefeito, e eu preguei uma palavra que chacoalhou o prefeito. Quando acabou o culto, o prefeito veio, me deu um abraço e falou para mim: gostei da sua palavra, porque você não me avisou. Você bateu com força, mas eu precisava apanhar hoje. E não é muita gente que tem coragem de bater, porque a palavra do Senhor, ela bate com força em algumas pessoas, mas ela não bate para te ferir, ela bate para te edificar. Eu estava passando por uma dificuldade, eu estava desempregado, e aí eu fui lá, fiz a oração, trouxe uma palavra. Quando acabou o culto, sem eu falar nada, um vaso lá dentro falou assim: varão, ô pastor, queria abençoar o irmão. Eu falei: como assim? Ele falou: eu queria dar uma cesta básica para o irmão. Quando ele falou da cesta básica, eu já comecei a chorar, porque eu sabia como é que estava a celeira. Comecei a chorar dentro da prefeitura. E ele falou: não, eu vou te dar 2 cestas básicas. Eu falei: agora lascou, aí eu choro mesmo. E passou o endereço, fui embora. No dia seguinte eu fui lá no Vila Mara buscar as 2 cestas básicas que eu ganhei. Quando eu cheguei lá, parei o carro na frente, fui pegar as minhas 2 cestas básicas. Aí tinha uma pilha grande de cestas assim. Aí eu perguntei: tudo bem, eu sou o pastor Eduardo, eu vim aqui buscar 2 cestas básicas que o irmão lá da prefeitura pediu. Ele falou: tá aí na frente, são essas aí, pode pegar. Eu falei: qual delas? Ele falou: pode pegar tudo. Eu falei: não. Eu falei: são 10. Ele mandou eu pegar. E tem muito pastor falando. Aí eu peguei e falei: mas ele só me deu 2. Ele falou: não, é tudo isso aí. Eu catei o telefone, liguei pro vaso, estava na prefeitura e falei: varão, você me abençoou com 2 cestas básicas. O irmão está me mostrando uma montanha de cestas aqui. Já veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cestas. Ele falou: é tudo sua, pastor, pode levar. Eu falei: Jesus, 16. Mas aí o Espírito Santo me falou: não se preocupeis com o dia de amanhã. Lá em casa eu, minha esposa e meu filho, era aquela cestinha pequenininha. Eu falei: 2 é o suficiente para a gente passar o mês. Aí eu peguei 2, das outras 14, eu liguei para o pastor da casa de recuperação, doei 8 para a casa de recuperação. Aí eu fui lá na favela, doei uma cesta no barraco, doei uma cesta no outro, doei outro no outro, outra de outro, aí sobrou 2 em casa. Falei para minha esposa: Márcia, tem uma irmã ali iniciada em droga, ela tem 3 crianças. Eu falei: eu não vou lá não, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração para você levar 2 cestas para ela, essas 2 que sobrou. Aí a Márcia pegou a cesta e foi levar na casa dessa moça. Quando a Márcia bateu na porta, ela falou assim: olha, Jesus mandou enviar essas cestas para você. A moça abriu a porta, começou a chorar e abriu os armários, abriu a geladeira, abriu tudo. Ela disse que não tinha nada, absolutamente nada, nem para ela e nem para as criancinhas dela. Irmãos, foi algo tão tremendo, porque aquelas 2 cestas que eu peguei, foi tanta gente na minha casa comer, parece que quanto mais vinha gente para comer, mais sobrava. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas minha esposa cozinha muito bem. Não sei se ela faz melhor do que o bolo da irmã que eu comi hoje, porque aquele bolo é aquela receita, pelo amor de Deus. Eu quero fazer 2 bandeiras daquela família comer sozinho. A minha esposa cozinha aquele feijãozinho com jabá, sabe? Com coentro, com louro. Então o povo que vai ali. O Expedito já foi na minha casa algumas vezes, não está em lá não. Quando ele vai, eu já falo para a minha esposa: pode triplicar o feijão. A gente orou por esse homem quando ele estava doente: Senhor, ele precisa comer. Eu acho que a oração foi muito forte, porque ele voltou a comer com força. E hoje ele come mesmo. Glória a Deus pelo apetite desse moço. Você quer entender o que eu estou falando? Convida ele para almoçar na sua casa. Mas multiplica o azeite da botija e multiplica a farinha na panela. Ou seja, faça uma panelona de arroz grande, faça um panelão de feijão. Se ele já tiver almoçado, pode ser que ele coma umas 3 ou 4 vezes. Agora, se ele não almoçou ainda, ele vai comer umas 5 ou 6. Mas quem entendeu a palavra que foi pregada aqui
Nós temos olhos e vemos, sim ou não? Temos ouvidos e ouvimos? O coração da gente não pode estar endurecido. Por quê? Porque o Deus que tem cuidado, que está cuidando, ainda vai cuidar. Não vai faltar para mim, não vai faltar para vocês. Agora, o que é legal é que Jesus ensina quem tem pouco, mas Jesus também ensina quem tem muito. Se no seu pouco você dividir com muito, vai sobrar muito. Se no seu muito você dividir com poucos, vai sobrar pouco. Mas se no seu pouco você não dividir com ninguém, não vai sobrar. E se no seu muito você também não dividir com ninguém, também não vai sobrar. Então o segredo não é o quanto que eu tenho, é com quantos que eu vou dividir o que eu tenho. E só existe uma maneira de experimentar se isso daqui que nós estamos vendo é a verdade para ti. É como se eu estivesse vendo pela fé os hóspedes indesejados que vão chegar na sua casa. Mas não se preocupe, porque quando essas pessoas vêm e nós dividimos o que nós temos, pouco tempo depois, Deus faz um sobrenatural nas nossas vidas. Eu conheço o Senhor, eu sei que Tu é doador. Quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Se a igreja entender isso, Deus quer abençoar, quer multiplicar, quer triplicar, quer quadruplicar. Mas para Ele poder fazer isso, tu vai ter que aprender a dividir. Então não reclama, divida e fala: Senhor, graças te dou porque Ele está comendo a minha mistela. Graças te dou porque Ele está comendo a minha feijoada e comeu mais. Ele pegou justamente os 2 pedaços de jabá e a mistelinha que eu gostava, Senhor. Mas não se preocupe, porque Deus vai triplicar, quadruplicar e quintuplicar aquilo que foi dado para Ele. Se você prestou atenção no texto que nós lemos em Reis, Deus não fez aquela mulher rica. Ele abençoou ela num tempo de escassez até que houvesse chuva. Como que eu entendo isso? Deus cuida da gente enquanto a gente não tem muito. Mas depois que passa a fase da necessidade, agora é nós que temos que sair cuidando de outros. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida e para todos os que estão online, porque já hoje eu estou pregando online. Por que você estava pensando isso na sua mente? É que Deus lindo, Ele sabia o que você estava pensando, aí Ele falou no texto oficial, falou na mensagem dele e terminou na mensagem final. Eu sei o que você está pensando e a sua preocupação, mas eu te trouxe aqui só para te ensinar isso. Eu sei que você tem pouquinho, sei que você está precisando de mais. Divida o seu pouquinho com alguém e eu vou te abençoar. Porque a bênção só vem depois da divisão. Amém? Agradeça ao Senhor pelo que você tem. Divida com quem, não é com quem a gente gosta, é com quem não tem. E normalmente é gente que a gente não gosta. É o fornado da família. Mas ele vem para nos abençoar e não para tirar o que a gente tem. Eu gostaria, se você crê nessa palavra, que você diga um amém. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Graças a Deus, amém? É dando que se recebe, amém? Não é receber para depois dar, amém? O próprio Jesus ele nos deu esse exemplo maior ainda, sabe onde?
a nos trazer a salvação. Muitas das vezes nós queremos receber, né? Mas o segredo de Jesus, e hoje Ele nos ensinou aqui, primeiro nós temos que dar para receber. O que nós vamos receber é sempre o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Domingo, como já foi frisado aqui, culto de Santa Ceia, a partir das 9 da manhã. O pastor Eduardo vai estar aqui conosco no próximo domingo também, a partir da manhã, na Santa Ceia. Então vem, convide, vem, vai ser uma bênção. E Deus tem uma bênção para o teu coração. Convido o nosso pastor presidente, pastor Gênesis, para dar as saudações finais, dizendo que Deus tem muito a fazer em nossas vidas. Pastor Gênesis, fica à vontade. Amém, irmãos, vamos de pé, agradecer a Deus. Hoje nós aprendemos sobre a matemática de Deus, não é? Diz que uma das aulas mais difíceis para os alunos é a matemática, agora de Deus é mais difícil, né? Aí a menina canta, vai fazer a roda grande e passa dentro da pequena. É difícil, né? Não para Deus. Ô glória. Louvado o nome do Senhor. Nós estamos encerrando. Nós estamos aí com um auditório tremendamente grande, né? Foi visto aqui 260 pessoas. Então, na quarta-feira eu terminei aqui com 250. Cheguei em casa e tinha 400 que já tinham sido abençoados. Porque, irmãos, aonde eu chego eu coloco o meu celularzinho, bem pequenininho, não é? Por ordem de Deus. Deus mandou fazer isso. Na pandemia, os tempos fecharam, e eu falei para Deus: Senhor, tu me deu graça, eu vou pregar. Eu pregava para 900 e tal. Depois os tempos abriram, eu falei: agora eu vou parar. Foi no dia 15 de dezembro de 2021. Eu disse: vou parar. Aí liguei o clamor do meio-dia. O Renato Silente estava fazendo o clamor. E quando eu liguei, disse: pastor Gênesis, você está aí? Eu falei: estou. Ele abaixou a cabeça e ele perguntou: não para. Parece que ele ouviu o meu coração. Ele ouviu. Não, ele, Deus, não para. Esse trabalho é meu. Você não sabe aonde eu estou entrando com esse trabalho. Meu irmão, eu chorei igual uma criança e agora, sucesso, eu chego, dá licença aí. Fui para o Congresso das Irmãs da Bahia. Em 2 dias, o trabalho foi passado para quase 6 mil pessoas. Só que hoje eu estava assistindo o Billy Graham pregar, aí ela estava assim: ele está pregando para 9 milhões de pessoas. Nossa, estou longe. Mas glória a Deus, irmãos. Quando você vem para a casa de Deus, você está trabalhando no reino de Deus. Aqui é o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vocês. Onde você chegar, o reino de Deus chegou. Amém? Ele virá de maneira visível a todos, mas no momento Ele está trabalhando através de nós, com o nosso testemunho, como o pastor contou aqui, é coisa muito forte, não é? E vamos guardar sobre a matemática de Deus, não é? Traz o teu pouco e deixa Deus mostrar o que Ele faz com aquilo que você acha que é pouco. A tua presença, mas eu vou fazer o que a igreja adorar. Participar, não é? Vocês estão aqui, vocês que estão nos assistindo à distância, hoje tivemos o privilégio de ter a irmã Vilma Calheiros, missionária. Conheci Vilma Calheiros há 60 anos atrás. Não que a gente esteja idoso, nós estamos menos novos, não é? Trabalhando, fazendo a obra. E eu vou dizer para você, Vilma, que está ali, eu olhava para você, para a sua família e dizia: meu Deus, como vai ser essa família? Não é só na obra, só na obra. Aí um dia eu cheguei aqui em São Paulo, né? Aí fui olhar o lugar, vi um prédio enorme, era deles. Eu falei: olha aí, olha como é que Deus, eu disse assim: Deus não fica devendo nada para ninguém. Ninguém se lança para fazer a obra, né? Que eu olhava e via como essa família, aquela família enorme, pois todos estão abençoados. Hoje que eu conheço essa família, não é? Abençoada, filhos, genros, netos.
é isso que Deus faz. Vale a pena entrar na matemática de Deus e deixar Deus mostrar que Ele é Deus. Amém? Amém assim? Obrigado, Pai, por esse privilégio de estar na tua casa, ouvir a tua palavra, participar. E esse grupo que estamos assistindo de longe, aquela senhora que pediu oração por alguém que está sem andar, Pai, eu sei que o Senhor ouviu a nossa oração, porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Mas eu entrego nas tuas mãos todos que estão e que ainda assistirão amanhã com uma mensagem matutina. Muito obrigado, Pai, o privilégio de trabalhar para o Senhor. Abençoa o pastor Rinaldo com essa graça, está sempre trazendo valores aqui para compartilhar suas experiências conosco. Prepara-nos para amanhã, dia, para domingo. Ó Senhor, nós vamos estar lá no Vargem Grande, os seus filhos vão estar aqui e o Senhor vai estar, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Obrigado, Pai. Se conosco. Agora despede-nos em paz, leva-nos para os nossos lares, guardando-nos, livrando-nos de todo mal e perigo, e que possamos estar alegres com tudo que o Senhor tem nos dado nesta noite. Assim eu oro agradecido, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Está encerrado, em nome de Jesus.